Para lá de especial, né? É, eu hoje fiquei de tarde em casa, mas às 4 horas nós tivemos ali naquele aniversário, o aniversário de minha neta, né? Helena, e meus pais vieram de Salvador, meu irmão veio de Salvador, meu cunhado veio de Salvador, veio todo mundo de Salvador, sobrinho, todo mundo, a família está toda lá. Como eu não sabia que iam estar, então a gente já tinha celebração, e aí eu pedi licença deseducadamente e vim, né? Mas estamos aqui e amanhã é um dia muito especial. Eu vou trazer uma palavra em João capítulo 11, verso 45 em diante. Eu queria que colocasse na tela, mas amanhã é um dia muito especial, no sentido da nossa nação, mas no sentido da igreja, um dia como qualquer outro, né? A igreja, ela continua triunfante, porque passam reinos, vêm reinos, levantam reis, caem reis, mas o Senhor continua agindo no meio da sua igreja e através da sua igreja, amém? Então amanhã, quando você for votar, existem muitas fake news sobre, na hora de votar, aperta botão, não sei o quê, nada daquilo, é o normal, já foi desmentido tudo que é aquelas fake news boba, né? O pessoal fica inventando coisa, o que importa é você estar consciente do contra o que você luta e a favor do que você se alinha. E a Bíblia fala claramente, não só sobre o amor ao bem, mas a Bíblia fala claramente que Deus odeia o mal. O ódio ao mal faz parte do amor a Deus. Então, se aquilo que você odeia é o mal, então faça o que for certo amanhã nas urnas, de modo que a gente nunca abriu a boca aqui na videira para dizer A ou B candidato. Isso nunca faremos, porque instrução é para você absorver e transformar isso em ação. Amém? João capítulo 11, verso 45. Esse texto eu vou ler aqui então na tela, à minha frente, até o verso 53. E vou falar de um tema que eu nunca falei aqui, né? Um tema bem diferente. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Antes de continuar no 47 que está na tela, já sabe o que é, né? João 11, ele ressuscitou Lázaro, Lázaro sai e todo mundo vê o milagre e vê Lázaro, então há um impacto da ressurreição de Lázaro. Então a informação chega, no verso 47, continua dizendo, então os chefes dos fariseus, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E aí continua e diz, e ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, mas não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Amém? Essa passagem, você já sabe, ressurreição de Lázaro. Então acontece aqui uma espécie de decisão de conspiração, uma decisão conspiratória, decisão para matar Jesus. E observe bem, tudo isso, tem várias coisas aqui, eu vou só pincelar algumas. Tudo isso porque existe, se puder colocar na tela, o verso 48, tudo isso por causa deste elemento que se chama sistema. Então eu vou fazer uma ponte dessa pregação com a palavra sistema, para você entender. Pode deixar na tela esse versículo. Quando o Sinédrio se reuniu, porque Lázaro estava vivo, ressurreto, e era uma testemunha ressurreta de quê? De que Jesus é poderoso. Então Lázaro agora é uma testemunha a favor do evangelho, das boas novas do reino que Jesus está pregando. Temos que matar Lázaro então. E de fato, nessa reunião do Sinédrio, decidem matar Jesus e Lázaro. Agora, por que eles decidiram matar Jesus e Lázaro? Está escrito na tela. Os romanos vão vir e vão tirar o nosso lugar. E observe bem por que eu coloquei essa passagem. Essa passagem trata de sistema.
E você ouve falar muito dessa palavra sistema. É bem complexo explicar o que é um sistema. Um sistema é, digamos assim, é um mecanismo criado pelo homem, e preste bem atenção nisso, é bem complexo, eu vou tentar simplificar. É um mecanismo criado pelo homem para beneficiar o homem. É um mecanismo, não é um celular não é um sistema computacional que está rodando aqui, iOS. Mas um sistema, por exemplo, capitalista, um sistema religioso, qualquer sistema é um conjunto de agregações, de decisões, de valores. Bia, você está aqui? Que bom lhe ver aqui. Glória a Deus. Você não cantou hoje? Ah, tá. Então, o sistema é essa agregação de... Dene também está aqui? Glória a Deus. Tem muita gente boa aqui hoje. Minha esposa acabou de entrar aqui. Aí eu me desconcentrei completamente. Aí já é normal isso. Então, voltando. O que é o sistema? É justamente aquilo que você estrutura com pessoas para servir as pessoas. Só que acontece o seguinte, aquele sistema que serve as pessoas, ele se torna uma vez autônomo. Ele não é mais um sistema que alguém aperta um botão, como você vê nos filmes lá de, sei lá, Odisseia do Espaço, que tem uma nave que ele vai apertando os botões e controla as pessoas. Não é mais assim. Um sistema religioso, por exemplo, vamos imaginar que estabelecêssemos o nosso sistema religioso aqui, e que mulher não pode usar calça comprida. Vamos imaginar, mulher não pode usar calça comprida porque é pecado. Aí começa a andar esse sistema de regras religiosas, ele começa a andar, a funcionar, todo mundo no primeiro momento concorda, depois de 15 anos, ninguém sabe quem deu a norma, mas todo mundo usa a norma e critica uma mulher que entrou aqui de calça comprida. Estou dando um exemplo. Aí, depois de mais 10 anos, ninguém sabe quem inventou aquela norma, ninguém controla mais nada, mas entrou uma mulher de calça comprida e diz assim, é pecado usar calça comprida. Olha aqui, aí traz a pessoa, exclui ela da igreja em nome da tal calça comprida, de um sistema que disse que aquilo era errado, e agora o sistema então está se defendendo. Ou seja, as regras criadas pelos homens, a forma como se trabalha, ele se defende a si mesmo. E é por isso que acontece mesmo, muitos sistemas religiosos, presta atenção, para você não criticar a figura do pastor, a figura daquela igreja. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o sistema é um conjunto de crenças e comportamentais de um modo geral, ou crenças e valores que se acredita ser boas, e então aquilo é aplicado. Vou dar um exemplo prático agora, para que você talvez não saiba. Os chineses que estão na Bahia. Você talvez não saiba disso, mas eu vou te dizer como é que funciona. Há muito tempo atrás, quando houve a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, ele mandou queimar todos os livros. Aquela primeira geração, morreram para mais de 30 milhões de chineses mortos pelo regime. E aí, depois de um tempo, nascem os filhos daquela geração que morre. Por exemplo, você deve saber que Xi Jinping, que é o presidente da China, o principal da China, ele entregou o seu pai. Ele fez uma denúncia e a polícia foi lá e levou seu pai. Ele denunciou seu pai quando tinha 12 anos de idade. Então, aquela geração que foi nascendo, ela começou a acreditar que o Estado é a coisa mais importante do universo. Então, aquela geração que hoje tem o presidente da China, ela começou a fazer tudo o que o sistema dizia. Que sistema? Sistema de crenças. Não é um sistema, um botão, vou repetir, não é um computador, não é uma sala, é um conjunto de crenças. E esse conjunto, o sujeito acreditou, então muitos daquelas crianças entregaram seus pais como traidores do sistema. Então, uma vez que aquilo aconteceu, a nova geração que vai chegar não acredita em Deus. Porque o sistema disse que Deus não existe. O conjunto de crenças, de pregações, valores e transmissões culturais disse. Então, isso vale para sistema religioso, sistema político, sistema econômico, todos os tipos de sistema. Exemplo, na escravidão. Aconteceu, por exemplo, na libertação dos escravos. Quando foi começar a libertar os escravos no século XIX, foi um problema sério. Porque o escravo tinha nascido escravo. Você já ouviu falar na lei do ventre livre. A lei do ventre livre, o que é? Todo que nascesse de um escravo, nascia livre. Mas ele não nascia livre por causa do sistema. Ele nascia gente. Mas o que é a escravidão? É uma forma de pensar, é uma forma de se comportar, não é um estado físico. Então eles nasceram
e continuaram morando com seus pais escravos, então ajudavam o trabalho dos pais escravos, então eram escravos, como chamar? Escravos adictos. Escravos adictos, escravos codependentes. Então o sistema não libertou ninguém, nem aquela lei libertou ninguém. Aí veio a Lei Áurea 1888 e continuou a escravidão. Porque não adianta uma lei dizer que você é liberto se você não absorve o comportamento a partir daquela lei. Você tem uma mudança de mente. E eu estou falando isso e parece que eu estou falando de política. Não, porque eu botei um texto bíblico. Aí um sistema religioso. Os fariseus, primeiro, não tem na Bíblia, no Antigo Testamento, fariseu. Vou logo dizer isso para você. Fariseu é derivado de um livro do Antigo Testamento católico chamado Macabeus. Quando, mais ou menos no século IV, Antíoco Epifânio entra lá no templo e ele pega um porco e sacrifica. Porco é um animal imundo. E ele sacrifica um porco lá dentro do templo. Aí os macabeus se revoltaram, atacaram Antíoco Epifânio. Foi uma revolta e conseguiram expulsar o domínio daquele imperador Antíoco Epifânio. Então os fariseus passaram a receber credibilidade naquela sociedade. E quando Jesus chegou, tinham 400 anos de fariseus. Mas não tem na Bíblia os fariseus. No Antigo Testamento não tem. Então eles eram uma casta social. E o que acontece com esses homens? Eles fazem parte de um sistema de crenças religiosas. Eles são os que se bem comportam, eles são os que bem praticam, eles são os que bem agem, eles são as pessoas dedicadas da lei, e eles formam um sistema religioso. Aí Jesus chega para pregar. Todos aqui devem concordar comigo, se Jesus chegou para pregar, qual é o lugar mais óbvio que Jesus tem que frequentar se ele vai pregar as boas novas do reino? O Templo de Jerusalém. É o único lugar que ele não pode pregar, é o Templo de Jerusalém, porque lá tem um sistema religioso. Então, quando ele está indo em direção a Jerusalém, João 11, ele já está indo, ele ressuscita Lázaro. Note que Betânia é bem pertinho de Jerusalém. Ele ressuscita Lázaro e os caras vão matar Lázaro e matar Jesus também, porque esse homem ele vai tirar o nosso lugar. Bom, eu dou um ponto aqui para fazer uma aplicação para os nossos dias. As ideologias dos nossos tempos, e vocês ouvem todo mundo falar que o Brasil está muito polarizado. O que é polarizado? O sujeito acredita em alguma coisa, o outro acredita em outra coisa, o outro acredita em outra coisa, mas aquela fé se torna tão intensa que ele começa a combater com aquela fé. Não é fé em Jesus, não é fé no sobrenatural, não é fé no Espírito Santo nem na Bíblia, é uma fé, é uma crença. Então, essas crenças geram sistemas, e esses sistemas matam. E esses sistemas, por esses sistemas, se mata. Agora é impressionante que o peixe não sabe que está dentro de um aquário. Você, quando está dentro de um sistema, você tem que se distanciar para se enxergar e poder ver nessa equidistância e poder dizer, bom, eu estou envolvido nesse sistema. Mas todo mundo está envolvido nessa eleição. Porque puxa para lá, puxa para cá, você tem que se posicionar, como é que fica? Então, a Bíblia diz claramente que nós não somos desse mundo. Jesus estava orando em João 17 e 16 falou, não são desse mundo, assim como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, versos 16 e 17. Jesus está falando exatamente que a gente tem que fazer esse distanciamento, porque o sistema religioso, político, econômico, o sistema social não é reino de Deus. Por ele você não pode morrer e ele você apenas deve ser sal e luz sobre ele. Mas não é fácil. Porque, de certo modo, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que diz Romanos 12? E não vos conformeis com este mundo. Então, há uma influência do sistema, mas você também tem que influenciar o sistema. E aqui Jesus tem uma demanda de enfrentamento desse sistema. Não, queridos, isso quem fala é Leonardo Boff. Leonardo Boff é que vem com a teoria bizarra. Vou contar a história verdadeira. Leonardo Boff tem um irmão chamado Clodovis Boff. Os dois criaram a teologia da libertação. Poderia falar um pouquinho de Pannenberg, podia falar de outros teólogos que deram o substrato para ele poder criar aquela teologia. Pois bem, deixa para lá essa parte, mas eles dois criaram então a teologia da libertação. Qual é a ideia? De que Jesus está lutando contra este sistema. É um equívoco.
É um equívoco, ele não veio brigar com o fariseu, mas deixa o cara pensar assim, eles andam e escrevem Jesus Cristo, libertador, aí defendem a ideia que Jesus tomou o partido dos pobres, por quê? Porque Leonardo Boff viu um sistema em que estes homens aí estavam oprimindo os pobres. É verdade? É verdade que estavam oprimindo os pobres, sim. Lembra daquela passagem que Jesus cura uma mulher encurvada na sinagoga? Jesus cura essa mulher, o fariseu vai à frente e fala assim, vira para a multidão, nem dá glória a Deus, nem louva, vira para a multidão e fala, 6 dias vocês têm para vir serem curados, e vocês vêm ser curados no sábado. Mata um cara desse. Se Jesus tivesse por um sistema, ele falava o quê? Apedreja ele, matava ele. Jesus não estava contra aquele, mas ele estava por um sistema controlando o povo. Existem sistemas religiosos que controlam o povo? Existe. Existe sistema político que controla o povo? Sim, claro que tem, a China inteirinha. E por que eu citei a China? Porque os chineses que estão aqui do Brasil não falam mal do seu governo, porque tem medo de serem denunciados. Estão em outro país e eles têm medo de ser denunciados. Pode conversar com qualquer chinês. Não conversa em chinês, tá? Porque não dá. Pode tentar conversar com um chinês e ele muda a conversa quando você fala de política. Ele não conversa de política. Por quê? Porque ele vem de um sistema que o controla, mesmo ele estando longe do seu país. Jesus não está lutando contra sistema nenhum. Agora vamos para Atos capítulo 4. Atos 4, verso de número 1 em diante. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que eles fizeram? Olha lá. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Pula para o 7. Olha aí o sistema se rebelando contra Pedro e João. O sistema também se levanta contra a igreja. O sistema também levanta contra quem tem fazenda. O sistema também se levanta quando que vai construir. Você vai construir uma casa, não tem nada. Exemplo, eu construí a minha casa aqui na Queimadinha. Quando eu fui construir, não tinha absolutamente nada. Eu tive que botar poste, eu tive que botar transformador. Eu fiz tudo, aqueles negócios tudo. Acontece muitas vezes, o sujeito está fazendo uma obra lá, beneficiando um bocado de gente. Aí chega alguém e fala, o senhor não pode fazer essa obra aí. Alguém se levanta contra alguém que está fazendo alguma coisa boa. É normal, porque o sistema, ele se defende a si mesmo. Está aqui um engenheiro, que poderia falar, engenheiro, quantas coisas que você quer fazer boas para o município, mas aparece um bendito fiscal de norma, e essa água aqui tem que falar com o IBAMA, e tu não pode passar, tem que contornar, e na verdade nem era, é simplesmente na cabeça dele. O sistema, ele tem isso. E o sistema fez o que com Pedro e João? Foi lá e prendeu Pedro e João. Mas no verso 7, diz assim, mandaram trazer Pedro e João, diante deles começaram a interrogá-lo. O sistema vai interrogar o camarada. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Estão discutindo, então Pedro, vai pegando agora. Agora começa a palavra. Cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e a que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, isto não é uma luta contra o sistema, isso é pular o sistema e dizer, preste atenção, você no sistema não encontra nada. Você não encontra nada no sistema religioso, não adianta enfrentá-lo. Você não encontra nada no sistema capitalista, não adianta você se achar e você achar que vai enfrentar e achar que vai mudar.
A ideia marxista, eu contei de Clodovis Boff e Leonardo Boff. Deixa eu te dizer uma coisa. Clodovis Boff, o irmão de Leonardo Boff, escreveu uma carta e renegou a doutrina da teologia da libertação. E por que fez isso? Ele diz assim: a teologia da libertação oferece um paraíso na terra que é impossível de realizar. Oferece justiça social que é impossível de se obter. Oferece pela ideia. E o Clodovis Boff escreveu uma carta, deu tchau para o seu irmão, voltou e foi readmitido na igreja. Por que motivo? Porque aquele sistema combatido por Leonardo Boff, ele criou outro sistema. Ele criou outro sistema para combater o sistema. E ele esqueceu disso aí. Homens cheios do Espírito Santo. Não adianta você pensar lutar contra o sistema. Você tem que tentar entender que o reino de Deus perpassa por toda a história, por todo o tempo, por todo o sistema, e mostra às pessoas que Jesus está acima de todo o sistema e acima de todo o governo. Jesus está acima do capitalismo, Jesus está acima do comunismo, Jesus está acima da riqueza, Jesus está acima da pobreza. Não tem nada a ver Jesus com essas coisas que são da terra e hão de perecer. Compreenda que não importa, em última análise, para a igreja, quem vai ser eleito. Esse sistema aí pertence ao anticristo e jaz do maligno. Esse sistema está nas mãos do maligno. Não acredite que porque a primeira dama ora com Bolsonaro, e porque você ora por Bolsonaro, e a primeira dama ora, e por isso ele presidente, então Deus vai governar o Brasil. Nem uma pessoa do lá de cima, do videirinho aqui, desacredita nisso. Não seja o tolo de acreditar numa bobagem dessa. O mundo jaz do maligno. Isto não quer dizer que você, quando sair daqui, na urna amanhã, então, unido, não é assim que você vai votar. Não vai virar as costas e bater aqui, em nome de Jesus, tudo, pá, quem votou, não sei, Deus que orientou. Não existe isso. Tu vai fazer a tua parte como cidadão consciente, mas lembre-se, Jesus não lutou contra o sistema e nem os discípulos lutaram contra o sistema, mas esticaram o dedo na cara do sistema e dizer: vocês crucificaram a Jesus Cristo. Vocês mataram a Jesus. Então você precisa de uma autoridade para dizer aquilo que não é correto. Mas dizer por causa de quê? Porque você é capitalista? Porque você Não, senhor. Porque você é do reino de Deus e você anuncia a justiça do reino de Deus. Porque você é sal e luz. Porque você vai por cima de todo o sistema. E à medida que você prega Jesus para pessoas que estão em qualquer tipo de sistema, não importa, este Cristo Jesus vai usar as tuas palavras, a tua vida, a tua autoridade e arrancar pessoas do império das trevas para a maravilhosa luz. É outro tipo de jogada, não tem nada a ver com eleição, tem a ver com salvação. Mas eu quero dizer para você, mais o último versículo, agora vamos para o 18, e 19 e 20. E agora, diz assim: eles bateram nos apóstolos, deram surra nos apóstolos, e os apóstolos então disseram o quê? Chamando-os, disseram que então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: quem foi que mandou eles calar a boca? O sistema. Bateram nele, perguntaram, o sistema falou. Mas Pedro e João falaram: julgue os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Queria que você repetisse esse versículo, porque não podemos deixar de falar. Irmãos, agora vem a parte mais importante. Ninguém consegue lutar contra sistema nenhum e ficar vivo. O mundo jaz no maligno. Nós temos um casal amado de venezuelanos aqui, e mais, amada filha, que o sistema os forçou a sair da sua geografia. O sistema controla tudo, destrói tudo. Certo, mas outros sistemas também destroem. Aqui tem lugares que a polícia não entra aqui em Feira de Santana. Existem candidatos que naquele bairro ele obriga todo mundo a botar adesivo dele, e se tiver um outro adesivo ele arranca ou estraga o carro. É um sistema. É um microsistema, mas é um sistema. Tem sistema para tudo. Mas observa bem, 18, viu?
É o 18. E o que diz? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha só. Os discípulos, a partir do momento em que encontraram Jesus, eles encontraram um motivo para morrer por algo muito maior do que tudo aquilo que existia. Eles encontraram um motivo para morrer. Eles encontraram uma resposta para enfrentar. Eles encontraram convicção para dizer as coisas para quem quer que seja. Eles não encontraram resposta na ideologia. Não encontraram resposta em um político. Eles encontraram resposta numa experiência com Jesus e no poder do Espírito. E eles esticam o dedo e dizem: nós não vamos deixar de falar do que temos visto e temos ouvido. Olha só, eles não se disseram: nós não vamos deixar de falar do que nós vimos, nós temos visto, nós ouvimos e vimos. A gente vive o tempo todo ouvindo e vendo. Foi ontem que porque Atos 4 está falando do quê? Da cura do paralítico do Atos 3. Então ele acaba de curar o paralítico, ele está vendo o poder de Deus, ele está vendo o agir de Deus, ele está vendo o transformar de Deus, e é isso que nós temos visto, queridos. E agora eu quero que vocês coloquem aí da multimídia a primeira frase. Eu tenho 4 frases que eu pedi para colocarem. Ele vai colocar a primeira frase. O Martin Luther King fala da primeira frase. A biografia de Martin Luther King é bem complicada. Ele é um pastor, tá? Mas eu não vou entrar no mérito da biografia dele. Todo mundo conhece ele, né? Ele diz: eu tenho um sonho. Você já conhece, já sabe da história. Mas, olha a frase que ele colocou: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. Deixa aí na tela. Deixa na tela essa frase. Os discípulos, quando encontraram-se com Jesus, eles ganharam uma causa para enfrentar qualquer coisa, inclusive às custas da sua própria vida. Eles perderam a história. Vou me defender. Eu não vou me defender. Eu já encontrei algo pelo qual viver, porque eu já encontrei algo pelo qual morrer. Irmãos, eu estava ali em pé, na macro, ali atrás, e eu conversava com alguém. Agora na macro, eu estava dizendo assim, para um dos discípulos, eu disse: eu fico pensando, quantos dos discípulos, foi na segunda-feira, quantos desses discípulos, eu apontei assim, quantos desses discípulos, se a morte chegasse diante deles, para lhes cobrar sua fé, quantos deles aceitariam morrer, mas manteriam a fé? Eu fico pensando nisso. Porque se você não abraçou a Jesus Cristo, às custas da sua vida, você não entendeu que Jesus salvou a sua vida às custas de uma outra vida. Salvação é preço de vida. Revelação é preço de vida. E nós estamos falando de uma frase que nem na Bíblia é. É uma frase para viver. Ele está falando para viver uma frase genérica. Eu vou morrer enquanto a Venezuela não derrubar a Maduro. Aí Carlos sai daqui, compra uma arma e vai lá para a Venezuela. Eu vou viver para derrubar o ditador. Ele vai enfrentar o sistema. E se ele pode até vencer o sistema, mas ele vai ser engolido. Não importa. Mas isso não é motivo para ele morrer? Não é motivo. Pode botar a segunda frase. Essa segunda frase é de um pensador, filho de pastor. Se você não sabia, Nietzsche era filho de pastor. No dia que ele terminou o seu seminário, em que ele ia ser consagrado, ele renunciou no dia da consagração. E aí se tornou aquele louco que você conhece, ele morreu louco. Quem tem uma razão de viver é capaz de suportar qualquer coisa. A terceira frase, por favor. A terceira frase, que também é de Nietzsche, é semelhante a essa, mas do mesmo texto. Aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os como. Um exemplo simples: Bianca tem um porquê, né, Bianca? Essa palavra é toda para você. Você sabia que ia falar isso agora. Aí você sentou aí na frente, a Guida está aqui. Guida, então deixa a palavra, Guida. Bianca está ganhou de Jesus, né? Ganhou de Deus um procedimento médico, sei lá, não sei nem dar o nome, é um procedimento médico. Só que esse procedimento médico não é aqui em Feira de Santana, é em Lauro de Freitas. E, segundo consta, vai terminar em fevereiro. Eu fiz uma brincadeira com o Erivelto, e vai em janeiro, né? Só vai ver em janeiro, então em fevereiro. Ele disse: Jesus, que brincadeira foi essa? E Bia está lá.
Mas essa frase se aplica a ela. Ela tem um porquê, então ela enfrenta qualquer como. Olha só. E a última frase é a frase de Viktor Frankl. Fernanda gosta muito. Olha essa frase de Viktor Frankl. Cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Eu quero dizer para você, encerrando aqui essa palavra, fazendo as conclusões, que os apóstolos, eles encontraram Jesus e em Jesus encontraram uma razão para viver. E encontrando uma razão para viver, eles enfrentavam qualquer como. Eles enfrentavam sofrimento, iam diante das autoridades e não se preocupavam com o que iam falar, porque na hora que abria a boca, saíam as palavras, igual o que está acontecendo com muitos aqui, que quando vão falar, não tem o que dizer, mas sai. E por que sai? Porque você tem um porquê, um para quê, então os como é tudo secundário. A verdade é que Jesus chama você para dar um sentido para a sua vida. E para você compreender que não existe sistema que se monte para mudar o mundo. Não existe sistema que se monte. O próprio Clodovis Boff, irmão de Leonardo Boff, abdicou daquela teoria, porque ele viu que a teologia de Pannenberg e a teologia que foi levantada acerca de criar um paraíso na terra é uma falácia e tira a esperança das pessoas. Eu assisti a entrevista de um camarada que foi criado dentro de um assentamento do MST. O pai dele recebeu um lote, recebeu a promessa de um lote, etc. E aí aquela entrevista se desdobra e ele vai dizendo: aqui a riqueza de meu pai, mostrou a lata velha lá e disse assim: é assim, eles prometem para a gente, tem 15 anos aqui, não tem nada. Mas o que é aquilo? É um sistema para combater o sistema. E queria esperar o quê? Vai acreditar em sistema? Vai acreditar que o capitalismo... Você acreditar em sistema como, meu querido? Existe um reino e existe um rei. E ele quer resgatar pessoas do império das trevas para a maravilhosa luz, para dar um sentido de existência pessoal. Você vai entrar na sua casa e aquele sistema do qual você é responsável vai mudar porque Jesus entra com você. O trabalho onde você começa a influenciar porque pessoas, indivíduos, começam a receber sua influência do reino de Deus para eles transformarem as suas casas. Mas sistema nenhum, trabalho nenhum, escola nenhuma, nada vai ser mudado com um sistema competindo e combatendo o outro. A transformação começa dentro do seu coração. A transformação começa quando você diz: Jesus governa a minha vida. E eu quero te dizer, você pode nem entender essa frase. Você pode não entender. Você pode dizer assim: o que significa Jesus governar a minha vida? Rapaz, eu não sei não, mas eu entendi aquilo ali. Eu sou comunista e quero entregar minha vida a Jesus. Entregue sua vida. Se você é comunista, não é cristão. Você ouviu? Você já sabe que eu entendo. Já sabe que eu entendo de Hegel, de Marx. Eu sei o que eu estou falando. Se você é comunista, você não é cristão. Por que motivo? Porque o comunista, ele necessariamente acredita num processo revolucionário transformador. E este processo revolucionário transformador é jogar homens contra homens, sistemas contra sistemas. E o coitado do homem que é jogado contra o homem, fica lá no chão. E ninguém vai buscá-lo a não ser Jesus, que está em tua vida ou não está. Você precisa entender que Jesus chamou você, não foi para combater esse sistema, foi para pegar a pessoa humana que tem nome, endereço e CPF, pegar aquela pessoa e resgatar do império das trevas. Por isso, se você é um comunista, você precisa se converter. Para deixar de acreditar que aqui na terra haverá justiça social e paraíso. Não existe isso. A igreja, então você não acredita que a justiça na igreja é amor? Claro que acredito, mas nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Já o Senhor vai nos arrebatar e nos levar. Só tem justiça social e amor aqui. Por razão de quê? Porque esse reino não é nosso, é dele. Porque onde o homem mete a mão sem Deus, destrói. Família que é de Deus, mas o homem sem Deus mete a mão, destrói. Qualquer coisa que o homem sem Deus põe a mão, mesmo que seja de Deus, ele destrói. A mulher está grávida, o homem põe a mão e bota o bebê para fora. O homem não tem Deus, o bebê é de Deus e ele aborta. Manda a mulher abortar. E é assim que funciona o mundo sem Deus. Por esta razão a igreja prega. E ela diz a você: meu querido, você não precisa
de Vitória de presidente, Vitória de deputado. Você não precisa de mudança nenhuma, você precisa começar uma mudança dentro de você. Você precisa destruir isto que está corroendo você por dentro. Jesus quer transformar você de dentro para fora. Queria que você ficasse de pé agora. Essa música diz: há um lugar, e essa música é perfeita. E este lugar não é lugar físico, é lugar espiritual. Mas há um lugar físico para você vir à frente. Esse lugar físico aqui à frente. Atente você para essa música. A gente vai cantar essa música. Há um lugar, e aí a gente encerra e vai para a nossa fé. Noite de pizza. Mas aqui, querido, à noite, aqui tem um lugar físico para você vir à frente. Este lugar físico não é esse lugar físico. Aqui físico é simbólico, mas é o lugar físico que vai representar a sua decisão espiritual de entregar a sua vida ao governo de Deus. Você vai continuar trabalhando no mesmo lugar. Você vai continuar ensinando no mesmo lugar. Você vai continuar as suas atividades. Você vai continuar na sua família. Mas não será mais um revolucionário dessa terra, acreditando no que é da terra. Você será um agente do reino de Deus a partir daqui. Eu quero que agora a igreja feche os olhos. Vou passar o microfone aqui para Mateus. Ele vai fazer as conclusões de oração. Mas eu quero chamar você aqui à frente para entregar a sua vida a Jesus. Ou quem sabe você fazer uma verdadeira revolução na entrega da sua vida ao Senhor. Eu não sei exatamente o que é, porque cada um vem aqui, depois volta. E volta transformado. Por quê? Porque fez sinceridade. Então essa noite é a noite de sinceridade. É a noite de transformação. Em nome de Jesus.